Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Acha aí na sua Bíblia. E vamos lá. Diz assim o texto: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Hoje eu gostaria de introduzir esse sermão de forma diferente. Eu sempre inicio a pregação compartilhando uma história, uma curiosidade, um fato, ou fazendo uma exegese da palavra sobre a qual vou pregar. Mas hoje eu gostaria de iniciar diferente. Eu não vou contar uma história, não vou falar uma curiosidade, e não vou entrar no contexto imediato, tampouco no contexto remoto do texto. Também não vou apresentar um fato paralelo ao sermão, e nem vou fazer uma exegese de uma ou mais palavras do texto base, como sempre faço. Na verdade, lendo esse texto, onde Jesus aparece entre os condenados, então tem um condenado à direita e um condenado à esquerda de Jesus. E lendo esse texto, onde Jesus aparece no meio de dois condenados, e na realidade ele também figura ali como um condenado. Jesus também teve uma condenação. Eu, vendo essa cena, comecei a pensar em tudo que Jesus já foi. Porque, no Evangelho, porque Jesus ali é condenado. Tem sentença, tem documento, tem carimbo, tem assinatura. Ele morre como um bandido. E é claro que quando eu falo que eu vendo Jesus entre condenados, sendo ele também condenado, me aperta o start para pensar sobre tudo que Jesus já foi no Evangelho. É claro que me falta competência técnica, competência no texto, para falar tudo que Jesus já passou durante a sua encarnação. Então eu não quero aqui ser categórico, porque com certeza você vai se lembrar de alguns fatos que eu esquecerei de mencionar nessa introdução.
Mas o fato é que, vendo Jesus entre condenados, e Jesus sendo também condenado, isso despertou em mim a curiosidade de pensar sobre outras coisas que Jesus já foi. Aqui nós estamos vendo Jesus condenado. Mas pensa comigo, Jesus já foi glorioso. E no sentido de já foi, é porque eu estou dizendo antes da encarnação. Ele deixou a sua glória para encarnar. Hoje, ele continua cheio de glória, por conta do texto de João 17,5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, analisemos um pouquinho mais sobre algumas coisas que Jesus já foi. Eu comecei falando que ele foi condenado, mas depois falei que ele também já foi glorioso antes da encarnação. Mas vamos pensar no nascimento de Cristo. Jesus já foi, por exemplo, Jesus já foi forasteiro. Jesus nasceu em Belém, mas a família dele morava na Galileia, em Nazaré. São quase 180 quilômetros. Ali, ele é um forasteiro. Jesus já foi procurado por gente importante, vinda do Extremo Oriente, para adorá-lo. Jesus também, ainda como bebê, enquanto ele já foi procurado por gente importante, ele também já foi procurado pela polícia. O documento do Herodes transformou Jesus numa criança, num bebê procurado. Tem muitas coisas que Jesus já foi. Pastor, eu nunca pensei em Jesus como procurado pela polícia. Pois é. Mas tem muitas coisas que Jesus já foi. Jesus já foi um fugitivo, ainda quando bebê. Jesus já foi um refugiado. Jesus já foi migrante. Jesus já morou numa nação que não é a dele, sem documento, sem tempo de passar em casa, porque ele vai da Judéia para o Egito. Tem muita coisa que Jesus já foi. Hoje se faz campanha pró e contra os imigrantes, e tem gente que é contra, porque também tem que fechar a porta, porque se abrir, mas a gente esquece que nosso Jesus já foi imigrante, que nosso Jesus já foi dependente da boa vontade de povo de outra língua, de outra nação. E o José chegou no Egito e vai fazer o quê? Vai trabalhar aonde? Vai viver do quê? Quanto tempo ele ficou no Egito? Alguns arriscam dizer que foram 6 anos. Tem muita coisa que Jesus já foi que a gente tem que parar para pensar. Jesus já foi pregador, já multiplicou a comida, mas ele também já foi faminto, também já passou sede. Jesus já pediu a um amigo para pagar o seu imposto. Jesus já foi carpinteiro, Jesus já foi viajante, Jesus já foi profeta, Jesus já foi médico. Jesus já debateu sobre a lei com doutores, Jesus já falou sobre a graça para vagabundos. Jesus já foi advogado de acusados. Jesus também já foi acusado. Jesus já foi amigo, já consolou. Jesus já curou muitas vezes. Muita gente mesmo. Jesus já ressuscitou mortos. Jesus já foi preso. Se tem alguém aqui que já foi preso, Jesus já foi preso. Jesus já consolou. Jesus já foi ofendido. Jesus já foi espancado. Jesus sabe o que é levar um murro de mão fechada no rosto. Jesus Cristo já foi ungido. Jesus Cristo já foi beijado nos pés por uma prostituta e no rosto por um amigo que o traía. Jesus já foi aplaudido, já foi vaiado.
Jesus já foi chamado de mestre, já foi chamado de louco. Jesus já foi chamado de homem honesto, já foi chamado de mentiroso. Jesus já foi chamado de filho de Deus, e Jesus Cristo já foi chamado de filho do diabo. Jesus já foi reconhecido por Deus publicamente: este é o meu filho amado. E Jesus já foi abandonado por Deus publicamente. As experiências de Jesus foram muito extremas. Jesus já foi amparado por anjos. Jesus já foi desamparado pelos céus. Jesus já foi adorado. Jesus já foi odiado. Jesus já foi seguido, mas ele também já foi perseguido. Jesus já foi aceito, já foi rejeitado, já foi amado. Jesus Cristo foi invejado. Jesus Cristo já foi tocado com ternura. E Jesus Cristo já foi enxotado sem nenhum respeito. Jesus já foi recebido com boas-vindas calorosas. Jesus já foi expulso, ouvindo palavrões, ouvindo palavras feias. Como deu para perceber, e como dá para perceber, Jesus já passou por muitas experiências durante o seu ministério. E eu tenho certeza que você se identifica com algumas experiências dessas que eu falei. Talvez quando eu disse Jesus já foi preso, você falou eu também já. Talvez quando eu disse Jesus já foi humilhado, você disse eu também já fui humilhado. Ou quando eu disse Jesus já foi traído, eu também já. Ou quando eu disse Jesus já foi amado, eu também já. Eu não sei, em alguma coisa você já teve a experiência, e Jesus já teve a experiência que você já teve, com certeza. Por isso, talvez, que em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porém um que assim como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, eu tenho certeza que você se identifica com algumas dessas experiências de Jesus. Mas hoje eu queria falar de todas essas experiências, eu queria pensar uma delas. Jesus como condenado. Jesus como condenado. Se você anota, muita gente anota, e quiser colocar um tema, você pode colocar Jesus, a graça dos condenados. A graça dos condenados. Porque Jesus é a graça dos condenados, e por que hoje eu gostaria de falar de Jesus apenas como condenado? Porque um condenado, uma pessoa que está condenada, significa uma pessoa para quem não existe mais recurso. Quando não existe mais esperança, quando o fim está próximo, ele está do lado, Jesus está no meio de duas pessoas, cujo fim é iminente, e essa iminência do fim, deixa aquela sensação de desespero mais ainda aguçada. Quando eu falo de Jesus entre condenados, eu estou falando de pessoas para quem o fim está próximo, de pessoas para quem as brincadeiras acabaram, as possibilidades se esgotaram, e o fim, como eu disse, é iminente. Não tem mais recurso, não tem mais apelação, não tem mais advogado, não tem mais brincadeira, não tem mais tempo, não tem mais piadas, acabou. E dentre tantas coisas que Jesus experimentou, ele também já experimentou ser um condenado. Então hoje vamos olhar para Jesus, focando o momento em que ele desceu no degrau mais baixo. Eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando como homem
ser humano, porque Jesus desce ainda mais baixo quando ele vai às partes baixas, e eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas dentro da humanidade, o degrau mais baixo que Jesus pisou tem a ver com estar entre condenados e ser também um condenado. Ele desceu quando ele encarnou, ele desceu quando o seu ministério se consolidou, melhorando meu português, se consolidou, sendo voltado a ralé, porque vamos jogar limpo, né? Jesus se valia, Jesus é do interior, ele não é capital, o ministério de Jesus é entre os pobres, ele desceu nesse sentido. Desceu quando se cercou de leprosos e doentes terminais. Mas na cruz, ele desceu demais. Na cruz ele desceu ainda mais. Ele desceu ao nível mais baixo que um ser humano podia descer. E se Deus quiser eu vou tentar explicar isso e você vai conseguir entender. Para que a sua missão ficasse bem clara, ele veio para oferecer graça aos condenados. E os condenados estão no último degrau. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, Jesus é a saída para os condenados sem esperança. E enquanto eu estou falando isso, talvez você fique pensando assim, tudo bem, mas o que isso aí diz para mim? O que eu tenho a ver com isso aí? Eu não sou um condenado. Condenado sem esperança é o condenado de última instância. O que resta para ele é cumprir a pena. Não tem mais apelação, não tem mais recurso, não tem mais saída, não tem outra instância superior a que o condenou. E ali, a pena que esses 2 bandidos devem cumprir é a pena de morte. É a pena capital, é o fim. Acabaram os advogados, terminaram as instâncias, esgotaram os recursos, acabou a esperança, acabaram os papéis, não tramita mais nada, terminou tudo. Ninguém mais pode salvar esses 2 condenados, acabou. Assim estavam aqueles condenados, falidos, vencidos, sentenciados e sem esperança. E Jesus agora está vivendo a sua experiência de condenado. Ele que já foi ungido, ele que já foi beijado, ele que já foi aplaudido, ele que já foi traído, ele que já foi médico, ele que já curou, ele que já perdoou, ele que já teve várias experiências. Agora Jesus está ali vivendo a sua experiência de condenado. Ali está Jesus, entre 2 vagabundos, entre 2 bandidos, entre 2 ordinários, entre 2 párias da sociedade, entre 2 homens que não valiam mais viver, entre 2 homens que não tinham dignidade mais para estar entre os vivos, entre 2 homens que não tinham mais o direito de viver. Ali está Jesus entre condenados. Preste atenção agora, porque quem sabe eu agora esteja falando a um homem condenado, a uma mulher condenada. Porque se você não tem nenhuma esperança de liberdade ou de libertação, talvez você se entenda condenada a uma situação. Se você não tem mais esperança de se ver livre, sabe lá Deus do quê? Então talvez você também seja um condenado. Se você já lutou em várias instâncias diferentes e perdeu, e eu estou falando espiritualmente agora. Se você já pediu ajuda a várias pessoas capacitadas e não funcionou, se você já recorreu a outras pessoas acima de você e não deu certo, se o seu pecado
está matando você e você é culpado, talvez essa palavra seja para você. Talvez eu esteja falando com alguém condenado nessa manhã. Porque a mensagem que eu estou pregando agora é uma mensagem muito específica. Talvez não é para você, então você vai ficar até aéreo no meio. Mas o seu coração acelerou quando eu falei que tem pessoas que são condenadas porque não conseguem se livrar de algumas coisas. E você pensou, isso aí sou eu? Então essa é uma mensagem para condenados. Não importa se você está condenado pelas drogas, pela bebida, pelo vício sexual, pelo cigarro, pelo ódio, pelo rancor. Eu não imagino qual seria a sua acusação. Eu não imagino qual seria a sua condenação. Nem qual é a sua situação ao ouvir essa palavra agora. Mas hoje eu apresento aos condenados uma esperança. Hoje eu apresento aos sentenciados uma possibilidade. Hoje eu apresento aos condenados uma porta. Olhe bem para Jesus. Ele desceu no degrau mais baixo da sociedade para buscar condenados. Os condenados estavam ali porque mereciam, eles disseram isso. Os condenados estavam ali por não merecer mais viver. E talvez eu esteja falando com alguém que tenha pensado, eu não mereço mais continuar entre os vivos. Ele desceu no degrau mais baixo para se tornar, como disse Castro Alves, na poesia O Navio Negreiro, acho que é o Navio Negreiro, quando ele fala, Senhor, Deus dos desgraçados. E ali ele faz uma crítica a respeito da escravidão brasileira, que foi uma das escravidões foi a sociedade escravagista, uma das mais severas do mundo, foi a escravidão negra no Brasil de um século e meio atrás. E aí Castro Alves, um baiano, que com a sua sabedoria compôs essa poesia. Leiam depois, num Google deve ser fácil achar, Navio Negreiro. Eu estou em dúvida se é no plural ou no singular, mas eu acho que é no singular. A poesia chama-se Navio Negreiro, ou Navios Negreiros, eu acho que é no singular. Onde ele, lá na terceira e na quinta estrofe, salvo engano, ele fala, Senhor, ó Deus dos desgraçados, colocando Deus como Deus dos escravos, condenados ali naquela desgraça. E Jesus, ele desce no nível mais baixo, no nível onde se encontram os desgraçados, no nível onde se encontram os escravos, no nível onde se encontram os condenados. Talvez você tentou parar de fumar faz 10 anos e você não consegue. Talvez você não consegue parar de beber porque um copo de cachaça parece ser mais forte do que você. Talvez você já deve ter prometido algumas vezes, eu nunca mais vou fazer isso, vou usar isso, vou ir nesse lugar, vou falar tal palavra, vou me comportar desse jeito, e quando você menos espera, está lá você fazendo de novo, indo de novo, pensando de novo, falando de novo, experimentando de novo, usando de novo, sei lá. Mas nesta manhã, Deus está falando comigo e com você, que Jesus Cristo é a saída para os condenados que não têm esperança. E se você já disse, pastor, para mim não adianta, eu sou crente, tudo, mas para mim não vai. Eu quero dizer para você que eu conheço o Deus dos desgraçados, o Deus dos condenados. E esse que está entre os condenados, que desceu na parte mais baixa para estar entre os condenados, pode ser uma porta de saída para você. Segundo,
obrigado nisso. Condenados também sentem. Condenados também sentem. Olhe bem para o texto. Lucas 23, versículo 39 e 40. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro disse: tu nem ainda temes a Deus? Veja bem o texto. Veja que Jesus, nesse texto, está cercado de condenados. Tem um à sua direita, condenado. Não presta. Não presta para viver. E se você está achando que eu estou sendo duro para falar isso, não sou eu que estou falando, não. É o texto. Eles não prestam para existir. E quem decidiu isso não fui eu. Quem decidiu isso foram os juízes da última instância da época. E pior, eles concordavam. Até mesmo eles entenderam que eles não prestavam para viver. Então Jesus tem dois homens, um à sua direita, outro à sua esquerda, que não prestam para viver. Ele tem um condenado de cada lado. Mas apenas um deles sentiu, que é o segundo ponto. Condenados também sentem. Um deles sentiu. E quando eu percebi que ele sentiu, é no momento onde um deles franze a testa e tenta olhar para o outro. Ele está numa cruz. Eu acho que não sei se ele conseguia olhar de verdade para o outro. Talvez ele, né? Mas ele disse: você está louco? Você não teme Deus? Segue o texto. Estando na mesma condenação, presta atenção, você não teme a Deus estando na mesma condenação do que Deus. Esse cara já está reconhecendo que Jesus é Deus. É só ler o texto. Um desses dois sentiu. Nem todo condenado sente. Nem todo condenado sente. Mas alguns podem sentir. E um deles sentiu duas coisas importantes. Preste muita atenção. Em primeiro lugar, esse cara sentiu o temor de Deus. O temor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que quem é crente sabe. Não precisa estudar, não precisa de curso, não precisa de livro, não precisa de nada. Quem é crente de verdade sabe o que eu vou falar agora. Existe um sinal de que a salvação está próxima. Existe um sinal de que a conversão está chegando. Existe um sinal de que uma transformação se avizinha. Pastor, que sinal é esse? Esse sinal é o temor de Deus. Antes dos joelhos se dobrarem, o temor de Deus cai sobre o pecador. Foi assim comigo, não foi assim com você? Antes da gente confessar Cristo, antes da gente levantar a mão numa igreja quando que pergunta se tem que ler alguém que quer aceitar, antes da gente colocar o nome numa igreja que anota o nome, antes da gente fazer a primeira oração, antes da gente começar a falar eu quero ser batizado, antes de tudo, existe um sinal. E esse sinal é que o temor de Deus cai sobre o pecador. A gente para e a gente fala: do que eu estou vivendo está errado, e eu estou vendo o que está certo agora, e eu estou em falha, e eu preciso me consertar. O nome disso é temor do Senhor. O temor de Deus cai sobre o pecador. Foi assim comigo. Aliás, foi assim com você, não foi? Não foi? Foi. Ou não foi? Se você falar que não, pastor, eu não senti nada não, pus meu nome lá e tal. Então, se você falar isso para mim, eu digo, então você nem é salvo ainda não, você só está com o nome lá. Este é sinal, quando vem o temor de Deus, é sinal de arrependimento.
Pastor, troca em miúdos. Como assim temor de Deus? É um negócio evangélico, então eu não sei, eu não sou familiarizado, não sei. Não, então vamos lá. Quando você começa a perceber que aquilo que você faz é pecado. Você nem é crente ainda, você não está na fé direito, você não tem compromisso com a igreja, um pastor, nada disso. Mas você se sente mal quando você falha. Xingar não é mais para você. Beber não é mais para você. Se olha para o cigarro, você se sente mal. Antes, pecar era gostoso. E você gasta dinheiro para pecar. E você corre atrás, você monta o esquema e tal. Mas agora não. Agora é um negócio ruim. O nome desse sentimento é o temor de Deus chegando no teu coração. E quando um dos dois condenados blasfema, o outro olha e diz assim: você está louco? Você não está sentindo o que eu estou sentindo? Você não teme Deus? Ora, para esse cara ser condenado, ele também não temia Deus. Ele também não teve temor na vida dele. Para esse cara chegar onde ele está naquele momento, numa cruz, condenado, a pena correndo, o relógio dando volta, esse cara também xingou, esse cara também roubou, esse cara também viveu uma vida errada. Mas agora ele sente o temor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Condenados também sentem. Isso é sinal de arrependimento. Eu estou falando claramente que quando Jesus vai libertar, que quando Ele vai salvar, que quando Ele vai fazer o que só Ele faz, o pecador sente que é algo sobrenatural. Ele sente, eu não sei, são coisas que não dá para pregar. A pessoa sente. Por exemplo, quem já sentiu está entendendo o que eu estou falando. E quem não sentiu não está entendendo. Como assim você está falando? O que é isso? Do que ele está falando? Por exemplo, lá, vai uma página para frente, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 32, Jesus lá em Emaús e tal. E aí ele parte o pão e some. Na frente dos caras. Tem dois, ele parte o pão e desaparece. A primeira pergunta de um para o outro é a seguinte: cara, eu acho que é o versículo 32. Não ardia em nós o coração quando ele falava? É esse texto? Essa experiência de sentir alguma coisa dentro da gente, quando Jesus Cristo fala, não é uma experiência compartilhada por todos que ouvem. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, e tem gente que não está nem aí. Não está nem aí. E tem gente que nem é firme no sentido de seguir e tal, mas alguma coisa está chamando a atenção, e ele parou e falou assim: caramba, eu também sinto esse negócio aí que o pastor está falando. Eu também percebo esse negócio. Existe algo que o pregador não consegue transmitir. E esse algo é o temor de Deus. Quer dizer, antes da mudança, antes da transformação, existe um sinal. E esse sinal não vem com a música. De fundo, toca a música. Não. Isso não ativa. A música não ativa esse sentimento. Existe uma mudança que Deus quer fazer, mas antes da mudança vem um sinal. E esse sinal é o temor de Deus. E esse temor de Deus não vem com louvor. Pode até vir no louvor, mas não é com o louvor. Não sei se me faço entender. Esse sinal não vem com o tom de voz. Não é porque o pregador é um... Imagina, aí eu dou oportunidade para um pastor, e ele vem aqui, ele é daqueles caras eloquentes, que, porque Deus essa noite, essa manhã, e olha para o teu irmão. Mas não é isso ainda.
Isso não vem com a música, não vem com o tom de voz, não vem com a manipulação do palestrante, do pregador, não vem com a eloquência de A ou não vem com a eloquência de B. Esse sinal é um sinal sobrenatural e pode estar acontecendo agora, nesse momento. Quando você sente o temor de Deus e você sente, essa palavra para mim. Não sou eu que estou dizendo que é essa palavra para você. Eu estou pregando o que Deus colocou no meu coração para pregar. Mas você para e fala assim, eu sou esse cara. Eu sou esse condenado. E a minha condenação é um vício. E a minha condenação é a infidelidade. E a minha condenação é X, sei lá qual é. Esse é o segundo? Ué. Terceiro, e vamos rápido por conta do nosso horário. Ouse falar com Jesus sobre a sua situação. Ouse falar com Jesus sobre a sua situação. Uma coisa que a gente quase passa batido, quem não... Você tem que ler a Bíblia e vai vendo ali os detalhes e tal. É que quando o bandido, o condenado, confessa o temor de Deus, e quando ele arrisca, falando sobre ele mesmo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele falou isso, ele não enxergava Jesus. E não é por conta do layout da crucificação. Jesus está no meio, ele está numa ponta, então para ele enxergar Jesus não é fácil. Mas não é por isso, é porque ficou de noite. O texto, se a gente depende do terceiro evangelho, que é o evangelho lucano, no capítulo 23, a gente vai ver que uma das últimas ações de Cristo, antes da morte, que se dá às 15h, uma das últimas ações de Jesus é salvar esse condenado. Só continuar lendo aí, que você vai ver, isso é o versículo 43, o 42, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e no 44 diz que já era quase às 15h. Então, quando Jesus salva esse bandido, esse condenado, é quase 15h. E um detalhe que escapa, se a gente não ler com calma, é que do meio-dia até as 15h, o sol se pôs e ficou de noite. Isso significa que quando esse bandido confessa a Cristo, ele não está mais enxergando Jesus. Porque o sol escureceu. E todo mundo, ninguém se enxergava. Você não conseguia enxergar sua mão a um palmo. E esse cara confessou a Cristo na escuridão. Ele confessou a Jesus sem vê-lo. Ele fala com Jesus sem enxergar Jesus. Ele arrisca, mesmo sem ver Jesus. Eles se ouviam, mas naquele sentido, naquele momento, eles já não se viam mais. E a atitude do condenado foi surpreendente. Mesmo sem ver Jesus claramente, mesmo sem enxergar a silhueta de Jesus, mesmo sem ver Jesus, ele mira para onde ele sabe que Jesus está e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. É comigo o negócio. E isso me deu um start, essa manhã lendo esse texto, para uma questão. Muitas vezes nós fazemos orações vazias, que não é sobre nós. E aí eu falo, irmãos, se alguém, a palavra tocou em alguém, vem aqui à frente, vamos orar. Aí você começa, Senhor, abençoa, Senhor, não sei isso. Mas essas são orações sem endereço.
o bandido, o condenado, ele dizia o seguinte: é de mim que eu quero falar. Sou eu que preciso de restauração. Sou eu que preciso de ajuda. Que negócio de Senhor abençoa todos. Não, é de mim. Então, terceiro, ouse falar com Jesus sobre a sua situação. E eu não estou falando, quando eu digo pare de fazer orações vazias, calma lá, entenda bem. Não é, quando eu digo, se você é um condenado, você tem que orar sobre você, eu estou dizendo, não é orar sobre você como pai, não é orar sobre você como mãe, como patrão, como empregado, como amigo, como sogro, como genro, como irmão, como obreiro da igreja, como, Senhor, meu ministério. Não. Não é isso. Não é sobre você como obreiro, não é sobre você como pai, não é sobre você como filho, não é sobre você como desempregado, você abre uma porta, não é sobre você como patrão ou nada. É sobre você como condenado. É sobre você como condenado, como alguém que não tem mais recurso. E como alguém que não consegue nem enxergar Jesus, que é o fato, é o caso. Ele mira, ele olha na direção de Jesus, ele só ouve a voz. De Jesus ele não vê nada. De Jesus ele não enxerga mais nada. De Jesus ele só escuta uma voz fraca, porque Jesus também está morrendo. E ele ora sobre ele como condenado. Senhor, lembra-te de mim. Então a lição é a seguinte: se é para falar com Deus, fale sobre você enquanto condenado. Talvez alguém condenado pela mágoa, pelo ressentimento, pela rejeição, pelo ódio, pelo rancor. Condenado pelo vício. Fale sobre você como condenado. Rasgue o seu coração. Você está entendendo? Rasgue o seu coração. Fale da escravidão. Fale da condenação, fale do pecado, fale sobre como você chegou nessa situação, como você chegou no degrau mais baixo da honestidade, no degrau mais baixo da dignidade, talvez, no degrau mais baixo da falta de afeto, no degrau, eu não sei qual é o último degrau, de que nível você se encontra. Mas a dica, fale de você. Chame seu pecado pelo nome. Fale de como você chegou nessa. Fale de como você entrou nessa. Fale, Senhor, é de mim. Lembra-te de mim. Porque eu tenho certeza que você tem mais tempo do que aquele condenado. Ele tinha minutos. Então talvez você pode fazer uma oração melhor. Quem sabe você pode dar nomes aos bois, se me faça entender. Senhor, eu estou nessa situação porque começou assim, eu dei vazão, eu não era para vigiar, não vigiei, era para falar não, eu falei sim, era para falar sim, eu falei não, era para abrir a porta, eu fechei, era para fechar, eu abri, eu não sei. Talvez você começou a ouvir essa pregação como um condenado. Mas pode terminar diferente. Porque esse condenado, esse rapaz é um cara que 9 da manhã ele estava xingando Jesus, ele está lá em Mateus 26, e 3 da tarde ele está de mãos dadas com Jesus caminhando pelo paraíso.
Esse cara é um cara que começa amanhã falando bobagem, que no decorrer do dia ele se vê como condenado, cuja sentença não tem mais recurso nenhum, não tem mais recurso algum, humanamente falando, não tem mais saída. Só fala que não tem saída quem não conhece Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, aleluia, é a saída para os condenados. É a graça de Deus se manifestando aos condenados. Então talvez você começou a ouvir essa palavra e pensou, eu também sou um condenado. Em tal pecado, em tal situação, eu sou um condenado. Então, confesse Jesus. Abre o jogo com Jesus. Ouse falar com Jesus sobre você, sobre a sua situação. Esse cara, eu acho que nem ele entendeu o que ele pediu. Porque o que ele pediu para Jesus, Senhor, nos últimos suspiros, Senhor, o temor do Senhor caiu sobre mim, e eu entendi o meu pecado, eu entendi que eu não sou digno, eu entendi que eu não mereço, eu entendi que a minha condenação é justa, eu entendi que a minha condenação é justa, eu mereço estar aqui morrendo. Mas Senhor, se lembra de mim, quando o Senhor estiver no teu reino. Ele fez essa oração e faliu. Mas a resposta de Jesus é tipo assim, você chega a alguém e pede 10 centavos e recebe 1 milhão de reais. Porque esse cara pediu que Jesus se lembrasse. E como resposta, ele inaugurou o paraíso. Jesus sempre responde. Não na velocidade ou intensidade que a gente busca, mas é do jeito dele. Fale de você sobre Jesus, ou melhor, fale de você para Jesus. Rasgue seu coração, fale da escravidão, fale da dificuldade, fale do pecado, fale como você chegou nessa situação, porque Jesus Cristo é o mesmo. E se Ele é o mesmo, significa que essa oração, essa confissão, esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro, pode deixar você caminhando no paraíso de mãos dadas com Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor.